Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui na TV Evangelizar. Está começando mais um Fé na Vida para mais de 1.300 cidades em todo o Brasil. E também você acompanha pelas nossas redes sociais aqui da Evangelizar e também no nosso canal do YouTube. Queremos acolher você e a toda a sua família, agradecendo a sua companhia nesse dia. E claro, pedindo nesta quarta-feira que a Mãe Aparecida, que a nossa Mãe abençoe você e a toda a sua família. E no programa de hoje também nós vamos falar de santidade. Vamos falar de duas santas que nos ensinam e nos inspiram muito. Santa Edviges e também Santa Teresa de Jesus. E você vai poder interagir. Será que nós podemos ser santos no dia de hoje? Ou a pergunta é: como viver a santidade no mundo de hoje? Você tem alguma pergunta? Você tem alguma dúvida? Então você vai poder interagir com a gente no nosso programa de hoje. Você pode interagir pelo nosso canal do YouTube aí, que você está vendo, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. E você pode participar e interagir no nosso programa, que é preparado com muito carinho para você e para toda a sua família. Mas não estou sozinho, quero acolher quem está comigo toda quarta-feira, nossa querida Vanessa. Seja bem-vinda. Obrigado, Felipe. Salve Maria. Salve Maria. Uma alegria realmente estar reunidos mais uma vez com todos vocês no nosso Fé na Vida. Sejam todos muito bem-vindos. Já estou aqui aguardando você encaminhar os seus pedidos de oração, os nomes das pessoas para quem você deseja orar. E já te faço uma pergunta: o que você tem feito para buscar a santidade na sua vida? Pode encaminhar a sua resposta aqui no canal do YouTube da TV Evangelizar. Eu quero ler a sua resposta, a sua pergunta e para quem você deseja orar aqui ao vivo. Muito bem, João, seja bem-vindo também. Muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa hoje de novo. Mais uma vez, né? Acho que está desligado o seu microfone. Daqui a pouco a gente atualiza, daí você dá o boa tarde para todos nós aqui. Obrigado, viu, João, mais uma vez pela tua presença. E claro, quero acolher também Padre Francisco de Assis. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, Felipe. Alegria. Que alegria tê-lo mais uma vez. Refletimos sobre a santidade mais uma vez no programa Fé na Vida. É uma alegria, é sempre um prazer, é sempre uma bênção. E nós que estivemos juntos ontem também. Pois é, estivemos juntos no mesmo caminhão. Mesmo caminhão. E na mesma carreata, na mesma caravana, que foi maravilhosa, né? Maravilhosa, inesquecível. Acho que entrou para a história do coração da gente, história da nossa TV Evangelizar, da nossa obra Evangelizar e da nossa cidade também, do nosso amor a Nossa Senhora. A Nossa Senhora. Por favor, Padre, fique à vontade. Obrigado, mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença. E você vai poder acompanhar hoje, vou ficar nessa câmera aqui, você vai poder acompanhar, interagir com a gente. E nós vamos já mostrar para você, já no início, pois o Padre Francisco, vamos conversar bastante com você, interagindo também no nosso programa de hoje, para falar sobre essas santas, porque os santos nos inspiram e nos ensinam muito na nossa vida. E essa vai ser a nossa conversa hoje. Será que nós conseguimos a santidade? É só para esses santos? Ou será que nós podemos ser santos também no dia a dia? Então a gente vai falar muito sobre isso. E claro, agora nós vamos mostrar um VT para você também, de uma novena, né, que é dedicada a Santa Edviges, no nosso canal do YouTube. E vocês, não sei se você sabia, mas queremos lembrar para você que nós temos essa novena de Santa Edviges. E o Padre João Jorge, ele vai contar também um pouquinho para a gente da história desta santa que tanto nos inspira. Vamos ver. Sou o Padre João Jorge, aqui na paróquia Santa Edviges, e estamos aqui com a rede Evangelizar de televisão. Estamos realizando a novena de Santa Edviges. Esta santa querida, que nasceu na Polônia nos anos de 1174 e se destacou desde muito jovem pelo seu amor, pela sua devoção às coisas de Deus e da Igreja, pelo seu amor para com os pobres. Mesmo sendo de família nobre, foi duquesa e assim mesmo não perdeu as suas origens e continuou sempre muito dócil e muito caridosa. Por isso, depois da sua partida para Deus, a Igreja a proclamou santa e a sua novena, a devoção a ela, se espalhou pelo seu amor, pela sua devoção, como protetora dos pobres e endividados. É por isso que a queremos como nossa protetora também nos dias de hoje.
Santa Edviges. Santa Edviges, rogai a Deus por todos nós. E nós vamos conversar agora com o Padre Francisco, e para que você também possa entrar nessa conversa, e também, né, todos nós aqui reunidos hoje. Santa Edviges tem uma história belíssima de vida e inspiradora, que amou tanto as pessoas carentes, né, Padre? Que fazia de tudo para ajudar. Santa Edviges, o padre falou no vídeo, ela nasceu na Polônia. Na verdade, nasceu na terra do Papa Bento XVI, que é a Bavária. E depois ela se tornou duquesa da Silésia. A Silésia é uma região que pega um pedaço da Polônia. Atualmente não existe mais essa configuração geográfica chamada Silésia, mas uma parte da Polônia, uma parte da Alemanha, uma parte da República Tcheca atualmente. E ela, inclusive, é uma das padroeiras da Polônia. Ela foi canonizada e depois declarada padroeira da Polônia. Mas Santa Edviges tem uma história muito bonita. Ainda muito criança, 12 anos foi prometido. Bom, ela era uma família piedosa e tudo, mas ainda quando criança foi prometida em casamento a este duque, né, da Silésia, e se casou muito nova, coisa de 12, 13 anos. Na época era uma coisa normal, uma coisa comum. E ela teve 7 filhos, muito nova. Aos 20 anos, 20 e poucos anos, ela já tinha 7 filhos. Olha só. 7 filhos. Mas só que depois, dentro dos 20 e poucos anos em diante, ela, de comum acordo com o esposo, com o marido, o duque lá da Silésia, eles decidiram viver em perfeita castidade, o matrimônio, em perfeita continência, vivendo apenas para o serviço dos mais pobres. Uma história muito bonita. Ela fundou diversos mosteiros, igrejas, hospitais, casas de saúde. Na prática, ela fez a opção por Mateus 25, as obras de misericórdia. O famoso capítulo 25 de Mateus. Estive com fome, me deste de comer. Estive com sede, me deste de beber. Eu estava preso, doente, você foi me visitar. Eu era peregrino, forasteiro, você me acolheu. E quando foi que fizemos isso a ti, Senhor? Todas as vezes que eu fizesse ao menor dos meus irmãos. As obras de misericórdia materiais, corporais, mas tem as espirituais também, e que ela se dedicou também intensamente a isso. Por isso que em algumas fotos dela aparece ela com um livro na mão. Ela foi uma das precursoras. Ela viveu lá nos anos 1100 e pouquinho, né? Época de grandes santos, Santo Antônio, São Francisco de Assis, São Domingos. Época de combater muitas heresias, né? Sobretudo as heresias que negavam, que combatiam a matéria, né? Os cátaros e os albigenses. Heresia quando há uma distorção da fé. E ela fomentou muito o surgimento das universidades, as faculdades, as grandes universidades históricas que surgiram naquele período. É por isso que ela tem a ver, inclusive, com o fato estamos chegando próximo dia dos professores, dos educadores. Santa Teresa d'Ávila também, daqui a pouco acho que a gente vai falar sobre ela também. Mas a grande Santa Edviges, que ensina uma coisa muito interessante, Diácono Felipe, que a nossa fé, ela tem que passar pelos dois lados. As obras de misericórdia corporais e as espirituais. A nossa fé é uma realidade espiritual, mas tem que traduzir-se em vida, em amor, em gesto concreto. E ela, olha que interessante, ela foi acolhida depois num mosteiro que ela mesma fundou, e no qual uma das suas filhas, a única que sobreviveu, a única que estava viva naquele momento, porque misteriosamente os filhos delas foram morrendo, todos, e depois o esposo também faleceu, muito precocemente, em tenra idade. E ela depois foi acolhida no mosteiro onde uma das suas filhas era a abadesa, era a priora daquele mosteiro, a superiora daquele mosteiro, e era o mosteiro mais pobre que tinha. E nos serviços mais humildes do mosteiro ela foi. Mas depois tem uma história bonita que a gente vai continuar, tenho certeza, sobre por que ela é considerada padroeira dos endividados, das pessoas com dívidas. Porque muitas pessoas recorrem a Santa Edviges para isso. Inclusive, o padre falava sobre a novena. Muitas pessoas recorrem a essa novena, porque ela realmente fez isso, né? Ela ajudava muito os outros. E ela vivia com muito pouco, né? Uma das obras de misericórdia que mais ela se empenhou foi justamente essa: estive preso e fostes me visitar. Naquela época, as pessoas que tinham dívida, que entravam em dívida, até a legislação daquele período, daquela região onde ela viveu, era muito diferente da nossa legislação atual. As pessoas eram presas mesmo, e às vezes prisão perpétua, enquanto não pagasse a dívida. E ela tinha então esse hábito de visitar os presídios, as prisões da época, até porque ela era nobre, de família nobre, mas tinha acesso então às prisões, e lá encontrava-se com muitas pessoas que deviam, pessoas pobres, pais de famílias, que às vezes caíam numa dívida,
E quem de nós às vezes não cai numa dívida, até para parcelar alguma coisa, vai comprar um carro, faz um parcelamento, tem uma coisa segura, daqui a pouco muda a situação, daqui a pouco a pessoa está um pouco apertada aí, faz um esforço, salda a sua dívida. Mas na época era muito difícil as pessoas saldarem a dívida, e iam presos. E ela então contribuía com seus recursos materiais. Como ela tinha domínio de muitas terras por ser de família nobre e recebia por concessão muitas terras, colocava, às vezes aquelas pessoas, pagava a dívida, libertava aquela pessoa da prisão, colocava aquelas pessoas para trabalharem nas suas propriedades, as propriedades do ducado, e ela mesma, depois então patrocinava uma forma da pessoa se promover humanamente, pescar, é dar o peixe, ensinar não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Não só dar o peixe, mas ensinar literalmente a pescar. Ensinar a pescar, né? E quão importante é isso, né? A gente tem uma santa que já se preocupou nesse contexto todo que o senhor está lembrando, mas aí a gente tem também nos dias de hoje, né? Essa questão, como o senhor bem lembrou, principalmente agora nesse período que a gente está vivendo, de pandemia também, quem já não teve essa dificuldade de ter que talvez, né, fazer aquele malabarismo no orçamento por toda a dificuldade. E pensando nisso, já que o senhor tocou nesse assunto também, falando desse gesto maravilhoso que ela fazia para libertar as pessoas que acabavam caindo em dívida, então nós vamos mostrar aqui também o nosso departamento de jornalismo preparou algumas dicas de como viver hoje e de repente conseguir acertar a vida financeira, que nós mostramos para você agora e depois nós continuamos a nossa conversa aqui. 63 milhões de brasileiros estão com as contas em atraso. Só neste ano, mais de 1,5 milhão de pessoas foram negativadas por não pagarem as dívidas. Diante de um cenário preocupante com o aumento do desemprego no país, as famílias têm feito um verdadeiro malabarismo para tentar manter o orçamento em dia. E para ajudar quem precisa sair dessa situação, conversamos com um especialista. Ele orienta que o primeiro passo é organizar as finanças. Dois pontos importantes que a pessoa tem que avaliar e organizar. É o quanto ela ganha, o quanto ela gasta. Por mais simples que pareça, é bastante difícil de fazer. O quanto ela ganha acaba sendo simples, que é o salário, ou se ela estiver desempregada, algum auxílio-desemprego, algum auxílio que ela tenha, né? E o segundo passo é detalhar seus gastos. Quanto que você gasta de alimentação, transporte, custas de casa, etc., família, e ver aonde você pode atacar. Então, atacar é você cortar gastos. E o sacrifício maior, quando você está endividado, é que sobre dinheiro para você efetivamente conseguir pagar essa conta. Senão você nem a bola de neve continua crescendo. Com esse controle em mãos, é preciso detalhar os gastos e reduzi-los. Cozinhar mais em casa ou diminuir lazer, você basicamente precisa fazer sacrifícios para que primeiro você consiga equilibrar sua renda com o seu gasto. Quando a pessoa cai numa dívida, normalmente ela cai no cheque especial ou cartão de crédito. É o pior tipo de endividamento que tem, tá? Então, reavaliar isso, então, além de você detalhar seus custos, detalhar também as dívidas. Eu tenho dívida de cartão de crédito, cheque especial e tenho um crédito pessoal com a empresa. Tá. Qual que é o mais barato desses? Renegociar as dívidas também é essencial, além de evitar um dos vilões do endividamento, o cartão de crédito. O cartão de crédito ele é um problema muito sério e ele é o principal gatilho para a pessoa permanecer mantendo o nível de vida. O cartão de crédito não sabe quanto você ganha, né? Ele é só um instrumento que você faz para fazer suas compras. O parcelamento atrapalha bastante. O cartão de crédito, nesse período, é importante distância. Seria algo, né, guardar na gaveta ou até, né, cortar o cartão. Outra maneira também de você organizar isso, tá? Então, por exemplo, você tem um cartão de crédito, é o descontrole completo. Então, procura uma maneira de controlar. Separar o dinheiro em envelopes ou em clipes, tá? O dinheiro para gasolina, o dinheiro para o transporte. É básico, mas funciona. Acho que é a melhor maneira de você organizar para onde vai o dinheiro, pelo menos para você conseguir pagar suas contas básicas. É o nosso Fé na Vida de hoje, falando desses temas. Olha quantas dicas importantes, padre, que nós recebemos agora. Como a gente está falando de Santa Edviges, eu gostaria de contextualizar, trazendo para o nosso dia de hoje, para o nosso dia a dia. Na sua opinião, como que o senhor acha que Santa Edviges nos ajudaria
a todos nós hoje, nesse tempo ainda de pandemia que estamos vivendo, tantas dicas ali, mas como o senhor dizia, quantas pessoas hoje tiveram essas dificuldades devido ao contexto que nós estamos vivendo? Como será que seria hoje? Como será que ela nos ajudaria? Além, claro, dessa parte espiritual que o senhor também já nos falou, né? Eu penso exatamente que Santa Edvige nos fala de duas coisas muito importantes: da fé, claro, mas é uma santa que nos fala de coisas muito concretas. Ela meteu a mão na massa, literalmente. Literalmente. A promoção humana das escolas paroquiais, que depois vieram a se tornar, algumas delas, universidades e tal. Mas eu penso que a fé não nos desobriga no sentido da responsabilidade, Sim, da gestão honesta, sincera, isso, coerente. Verdade. Eu acho que santidade é uma questão de equilíbrio, de equilibrar a fé e o lado material. Veja que Santa Edvige, naquele período, falava que eles combatiam uma heresia chamada cátaros ou albigenses, que negava qualquer matéria. Tudo que era material não é de Deus. Existia um Deus do mal que criou a matéria e o Deus bem bom que criou a alma. Às vezes a gente dissocia essas coisas e não pode ser por aí. Nós não somos anjos, temos um corpo para dar conta, temos uma realidade material para dar conta. Muitas vezes a gente entra também em processos de dívida, de apuro financeiro, né? Então eu acho que as duas coisas tem que caminhar junto. Primeiro, que a gente tem que ter um equilíbrio também de fé, que nos leva a dizer assim: olha, você não precisa de tanta coisa. Às vezes vamos criando necessidades materiais que não são reais. Será que eu preciso de tudo isso que eu estou pensando? Exatamente. Né? O consumismo, né, padre? O consumismo. Que oferece tantas coisas, mas não seria também essa questão? Será que eu preciso disso? Vai gerando essas necessidades. Será que eu preciso realmente comprar isso ou é só um consumismo? Por exemplo, falando da questão do consumismo. Da questão né? Acho que são tantas coisas que a gente realmente... Isso que o senhor falou é fundamental, né? A questão do equilíbrio da fé e com essas questões, se realmente eu preciso disso. E aí acontece aquilo que fomos orientados ali, um dos vilões, o próprio cartão de crédito. Cartão de crédito. E aí, quer dizer, nós temos que ter a fé, mas também nós temos que ter essa razão. Com certeza. Eu acho que a nossa fé nos leva a isso, a ter esse equilíbrio, deve nos levar, né? Claro que a gente é muito consciente e a gente vê nas nossas próprias famílias, vizinhança, paroquianos, amigos, pessoas que não tiveram outro jeito, tiveram que entrar em dívidas. Questão de sobrevivência. É verdade. Meu Deus do céu, a obra Evangelizar mesmo tem sido tão sensível, com tantas campanhas, com tanto investimento na caridade, no amor ao próximo, as lives do Padre Reginaldo, uma série de outras iniciativas. Às vezes o desemprego, né, Padre? Que acaba ocasionando isso. Com certeza, mas tem este outro lado, que talvez seja a maior parte. As necessidades que vão se criando e às vezes as pessoas entram em processos de dívida por responder a necessidades que não são reais ou que não são exatamente tão essenciais, né? Acho que Deus, a pobreza evangélica nos aconselha nesse sentido a uma vivência mais serena com relação aos bens materiais e à coisa material em si. Muito bem, você está acompanhando o nosso Fé na Vida aqui pela TV Evangelizar, agradecendo a você que está acompanhando. Agora eu vou falar com a Vanessa para saber se o pessoal está interagindo com a gente, já estão participando, já estão fazendo perguntas, Vanessa? Sim, já estão interagindo sim. Olha, eu quero mandar um grande abraço para a Leide Souza, que nos parabenizou pelo programa, dizendo que está muito lindo. Muito obrigada. Obrigado, querido. Mandamos também um abraço para a senhora Lourdes. Ela pede oração pela conversão e restauração da sua família. E a Leide Souza, padre, fez já uma pergunta para o senhor. Ela diz que tem muitas dúvidas de como buscar a santidade. Opa! Essa vai para o segundo bloco, né, padre? Isso. Vamos deixar para o segundo, vamos criar expectativa. Vamos criar Isso expectativa. Qual que é a pergunta dela? Repete. Como buscar a santidade? Como buscar a santidade? Bom, nós vamos falar sobre isso também bastante hoje, então já fica essa pergunta depois para o padre nos ajudar nessa resposta. Agora a gente vai para o intervalo, depois a gente interage mais pessoas participam com a gente e vamos cantar agora? Vamos cantar. Com tudo isso que ouvimos, acho que podemos sempre crer nas promessas do Senhor, sendo fiel a Deus no pouco. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor.
lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Eu também. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Canta aí em casa também, vai. O meu lugar é o céu, Padre Francisco, canta também. é lá que eu quero morar. E dança também, Padre, todo mundo. O meu lugar é o céu, Dança aí, Padre. é lá que eu quero morar. Ei, coisa boa demais, hein, Padre? Fiz o senhor levantar, dançar com a gente. Mas o povo de Deus tem que ser assim, não Porque tem? a santidade é coisa de gente alegre acima de tudo, né? Não é? Temos que ser alegres, temos que ser felizes, estamos vivos, graças a Deus. Recebemos mais esse lindo presente das mãos de Deus. Eu sempre falo isso, né, Padre? Que é o presente da vida. E nós precisamos, claro, cada um tem a sua forma de rezar, temos as orações escritas, mas também temos aquelas orações que brotam do nosso coração. Mas eu sempre digo assim, quando você for rezar, nunca esqueça de começar com a oração de gratidão. Eu vejo que é tão importante, né, Padre? De começar agradecendo a Deus por estarmos vivos, por estarmos aqui na TV Evangelizar, todos juntos com a nossa equipe, todo mundo animado, feliz, e esperamos que essa felicidade também chegue aí na sua casa, que você agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus pela sua vida e agradecer a Deus também pelos santos que nos ensinam tanto. E é isso que nós estamos no programa de hoje, com esse tema falando de Santa Edvíges, falamos no primeiro bloco, e agora vamos falar de Santa Teresa de Jesus também, falando de santidade. E você interage com a gente também, participando aí pelas nossas redes sociais. Daqui a pouco a Vanessa vai atualizar mais participações. Você continua aí interagindo com a gente, mandando sua pergunta. Já temos uma pergunta que ficou, já vou fazer essa pergunta para o Padre, mas você vai interagindo com a gente aqui. Padre Francisco com a gente durante todo o nosso programa de hoje, falando desses temas tão especiais e de como nós podemos viver a santidade. E antes de continuar a nossa conversa aqui com o Padre Francisco, o Padre Salvador Aparecido dos Santos, ele é pároco da paróquia de Santa Teresa de Jesus, né? Em Marialva, aqui no estado do Paraná. E ele fez um vídeo especial, inclusive para o nosso Fé na Vida, falando sobre a vida de Santa Teresa de Jesus. Primeiro, nosso agradecimento ao Padre Salvador por essa gentileza, por esse carinho com o nosso Fé na Vida. Vamos ver, depois a gente vai falar um pouco mais dessa santa que tanto nos ensina. Vamos ver. Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Salvador, pároco da paróquia Santa Teresa de Jesus, e nesta semana nós temos a alegria de estar festejando essa santa tão amada, tão querida em toda a igreja. Santa Teresa de Jesus, ela é espanhola, ela nasceu na cidade de Ávila, no dia 28 de março do ano de 1515. E ali ela teve uma infância bastante conturbada. Com 12 anos ela veio perder a mãe. E ela gostava muito de ler literatura de cavaleiros, romances. E isso mexeu profundamente com o coração dela. E o pai dela colocou ela num colégio interno das agostinianas. E ali ela foi desenvolvendo o desejo, a vontade de ser freira. Ela é de uma família grande, de 12 irmãos, a terceira filha, e a mãe dela morreu jovem, quando ela tinha apenas 12 anos. E ela sempre teve esse desejo, essa vontade no coração dela, de ser freira, de buscar a Deus, viver uma vida de santidade. E a partir dessa desejo, de buscar a Deus, foi que foi florescendo no coração dela o desejo de ser religiosa. E ela entrou no mosteiro das Carmelitas, e ali é onde ela foi desenvolvendo toda a sua vocação. E ela leu obras de místicos católicos, dentre eles leu as Confissões de Santo Agostinho, e a partir daí ela foi desenvolvendo essa busca de Deus no coração, a busca de Deus na sua alma. Depois ela percebendo que não havia ainda aquele fervor que ela almejava, que ela queria, ela mesma vai fazer uma reforma no Carmelo, fundando as Carmelitas Descalças. Ela vai fundar o mosteiro primeiro, dedicado a São José. Porque quando ela ficou doente, entre a vida e a morte, passou assim vários anos bastante enferma, ela atribui a São José a cura que ela teve.
Então, olhando para Santa Teresa, a gente percebe o grande amor que ela tinha a Nossa Senhora. Desde que morreu a mãe dela, ela disse que Maria seria sua mãe, o amor a São José, o amor à Igreja, que ela disse que ela morre sendo filha da Igreja, e ela foi elevada aos altares logo pouco tempo depois da sua morte. No dia 27 de setembro do ano de 1970, o Papa Paulo VI reconheceu e deu a ela o título de doutora da Igreja. Desejo a todos vocês uma boa festa, boa celebração, que por intercessão de Santa Teresa de Jesus, conhecida também como Santa Teresa d'Ávila, Deus possa abençoá-los em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém, Padre Salvador. Muito obrigado, viu, pela sua gentileza, pelo seu carinho. Inclusive, aproveitar para mandar um abraço para todos vocês aí de Marialva, que nos acompanham pelo canal 414. Vocês estão vendo aí também as imagens dessa linda paróquia de Santa Teresa de Jesus. Obrigado a todos vocês aí de Marialva. Que Deus os abençoe. Nosso abraço, nosso carinho de toda a obra Evangelizar, de toda a nossa equipe também do Fé na Vida. E mais uma vez agradecendo pelo carinho, por estarem sempre acompanhando esta programação. E eu lembro também para você que nos acompanha, que tudo isso, programas como esse, as pessoas estão interagindo bastante nas nossas redes sociais, muito obrigado. Já o Padre vai nos ajudar a responder essas perguntas, mas queremos agradecer a você. Programas como esse só são possíveis graças a você associado. Então, eu sempre digo assim, né? Você que é associado afetivo, ama a obra Evangelizar, muito obrigado, que Deus te abençoe. Você que é afetivo e efetivo, muito obrigado. Mas hoje eu quero fazer um convite para você então. Se você só é afetivo, faça os dois. Seja o afetivo e o efetivo, porque você nos ajuda a evangelizar. Você está vendo aí no seu vídeo como você pode participar, né? Você pode ligar 41 3221 6060 e é o WhatsApp também. Você pode mandar uma mensagem e nos ajudar a evangelizar. E desejar o nosso muito obrigado a você que nos ajuda tanto, há tantos anos já evangelizando com a gente. Então, muito obrigado, que Deus os abençoe. Padre, muitas perguntas estão chegando aqui, e perguntas, inclusive, muito interessantes, né, Vanessa, que as pessoas estão mostrando. Então, a gente vê um pouco da história, né, de Santa Teresa, o que ela fez. Então, gostaria que você fizesse mais uma pergunta, que tem aquela da santidade, que nós vamos responder, que ela, inclusive, Santa Teresa nos dá conselhos de como viver uma vida de oração e santidade. E a gente vai agora, por favor, faz as perguntas aí. Nós temos mais uma pergunta, então, mais uma pergunta de João Militão Filho. Abraço, João. Boa tarde, Padre, sua bênção. Estou, no caso, com uma dúvida. Se eu estiver estressado e xingando durante o dia, eu posso participar da Santa Missa? Ei, Padre, e aí? Não só pode, como nesse caso deve. Deve participar. É aí que deve participar, porque às vezes, olha, o inimigo, gente, coloca uma coisa no coração da gente muito, muito perigosa. Eu só posso rezar quando eu tiver tudo bem, quando tiver tudo em paz, quando não tiver problema nenhum, quando não tiver pecado nenhum, quando eu tiver completamente com vontade, com aquele desejo de rezar, ali, só ali que eu devo ir à missa, eu devo rezar. Eu acho que a gente glorifica a Deus muito mais quando a gente vai enfrentando, por exemplo, a nossa má vontade. No momento, numa missa, ontem tinha aí, sei lá, eu nem sei a capacidade do santuário, mas deveria ter, não sei qual é a norma atual de limitação, mas tinha uma multidão no santuário. 70% hoje, né? 70% hoje. E outra multidão lá fora. Isso, muita gente. Muita gente. E cada um daqueles que estavam ali, seja na fila para entrar no santuário, seja quem estava no santuário, cada um celebrou a missa do seu jeito. Ninguém celebrou, não teve duas pessoas que celebraram a missa da mesma maneira. Cada um celebrou do seu jeito. Um estava preocupado com alguma coisa, outro tinha cometido de repente um pecado, outro estava com o coração apertado por alguma coisa que tinha que decidir, o outro estava feliz porque nasceu uma criança na família, o outro estava exultante porque era Nossa Senhora Aparecida, ele é devoto, o outro estava preocupado, o outro estava tenso, o outro estava apreensivo, o outro estava angustiado, o outro estava... Enfim, cada um estava de um jeito. E quem ficou estressado, viu, Vanessa? Quem de repente até xingou, né? Às vezes a gente se passa na palavra. Quem não se estressa às vezes durante o dia, né? Deixa eu falar uma coisa. Santa Teresa d'Ávila era... Eu ia usar um termo assim, fogosa, mas para o pessoal não entender mal. Bom, já usei, pronto. Mas ninguém entenda mal. Fogosa no sentido que o temperamento dela era bem fogoso.
Ela era uma santa que vivia apaixonadamente as coisas. Era uma santa meio do pavio curto em alguns momentos, né? E tantos santos eram assim. São Jerônimo, a gente celebrou esses dias, ele se penitenciava porque ele escrevia cartas xingando Santo Agostinho. Vivia brigando entre eles em pé de guerra, às vezes, em alguns momentos. Os santos entre si, para você ter uma ideia. Os apóstolos tiveram suas discussões, né, padre? Exatamente. Não concordavam? Às vezes Pedro, Paulo, às vezes ali, né? Tiveram suas tretazinhas com o outro, mas isso não se opõe à santidade. E é nesse momento que a gente precisa ir à Eucaristia e à Santa Missa. O Papa Francisco diz que a Eucaristia é o alimento não dos anjos, não dos perfeitos, mas é o alimento dos pecadores no caminho da salvação. Claro que tem as condições para a gente se confessar, comungar, receber a Eucaristia, estar em comunhão. Se é um pecado grave, que a gente sente que machucou realmente o coração de Deus, o coração do próximo, a gente vai, procura o sacramento da reconciliação. Mas deixar de ir à missa por causa disso, de jeito nenhum, meu irmão. Você que perguntou, e quem tiver essa dúvida no coração, eu só vou à missa quando tiver tudo ok, tudo 100%. Não, né, padre? Não, eu digo que é exatamente o contrário. É ali que você tem que ir, porque lá é o lugar dos pecadores mesmo, que a gente vai lá. Jesus não falou que aquele que foi no templo ficou no último banco, batendo no peito, dizendo: Senhor, tem piedade de mim, que eu sou pecador. E havia um outro lá no primeiro banco dizendo: eu te louvo, Pai, porque eu não sou como aquele cobrador de impostos, que é ladrão, que rouba das pessoas. Eu pago o dízimo conforme o costume, eu jejuo tantas vezes por semana, eu faço isso, faço aquilo. Cheio de si, voltou para casa pior do que tinha ido, voltou com seu ego inchado e inflamado. E o pecador que batia no peito voltou justificado. E é assim que todos nós pecadores nos aproximamos de um Deus que é misericordioso e bom, sempre. E tem uma questão, né, padre, que até tem uma pergunta aqui que é muito interessante, que a gente vai fazer para o senhor também, porque às vezes viver com aqueles que a gente ama, né, só com o que a gente ama. Agora o difícil é com os inimigos ou com aqueles que fizeram algo muito terrível com o outro, e que isso, claro, acaba prejudicando a nossa família. Vanessa? Sim, não podemos deixar, né, de compartilhar a interação aqui da nossa querida Bill Rosa. Beijo no seu coração, Bill. Realmente aqui o que você partilhou com a gente é um ensinamento para nós. Ela diz assim: rezar pelos inimigos e perdoar, eu rezo todos os dias pelo assassino ou assassina da minha filha. Meu Deus do céu. Olha que profundo isso. Como que é o nome dela, Vanessa? Aqui está como Bill Rosa. Bill Rosa. É só o Evangelho que proporciona cenas assim. É só Mateus 5. Ora pelos teus inimigos, reza por quem te persegue. Se te baterem na face direita, oferece a esquerda. Se te obrigarem a caminhar 1000 passos, caminhe 2000, e assim por diante. Porque é só o Evangelho que nos manda amar os inimigos, rezar por quem nos persegue. Para mim essa é a essência do Evangelho. Santa Maria Gorete, né, a mãe, a família, morreu perdoando. Jesus não morreu assim, perdoando o seu assassino? Então o caminho da superação de uma lógica de ódio, de rancor, de vingança, é o perdão, que é, do ponto de vista da nossa justiça, uma coisa extremamente injusta. Perdoar é algo injusto. No nosso ponto de vista lá do pecado original para frente, a justiça é a vingança, é devolver com a mesma moeda, é olho por olho, dente por dente, no máximo isso. Mas Jesus nos diz que não, que a gente tem que dar uma outra resposta, a resposta da justiça do reino, que esse irmão, essa irmã está dando. Meu Deus, rezar. Isso é um exemplo para todos nós, né, pai? Com certeza. É um exemplo maravilhoso que esse irmão, essa irmã está nos doando aqui hoje para o nosso programa. Inclusive tem um conselho, Santa Teresa, que diz: em tempo de tristeza e de inquietação, não abandones nem as obras de oração, nem a penitência a que estás habituado. Antes, intensifica-as e verás com que prontidão o Senhor te sustentará. Tem a ver com isso que a gente acabou de ouvir desta partilha, no momento difícil, e ela está ali firme e forte na oração. Perdoa, porque, padre, eu fico imaginando, me colocando no lugar dessa pessoa. Perdeu um filho, foi tirada a vida do seu filho, e isso tem que intensificar muito a oração. Isso é ser santo, não é? Buscar a santidade. Isso é buscar a santidade. Com certeza. Resgatando aquela frase de Santa Teresa, eu lembrei de uma outra que diz, olha, e um provérbio que diz, eu não vou citar aqui o provérbio exatamente, mas diz: o exército, ele se exercita para a batalha, não em tempos de guerra. Ele se exercita, faz exercícios militares, exercícios de combate em tempos de paz. Porque quando chega o tempo da guerra, ele está preparado. E assim é o cristão.
Assim a pessoa que vive é chamada a viver uma vigilância, a santidade, não nos momentos em que a situação exige uma postura, uma tomada de posição de acordo com a fé, mas nos momentos em que tudo vai bem. Ali ele se exercita espiritualmente para que no momento em que a luta se tornar mais ferrenha, ele possa dar uma resposta de fé. E eu fiquei com aquela pergunta do primeiro bloco, Vanessa, porque quando falava da santidade, a pessoa perguntava mais ou menos como fazer para buscar a santidade, né? Buscar a santidade. E eu lembrei, Diácono Felipe, que o Apocalipse, quando fala da santidade, fala de uma multidão de 144 mil, os que tinham lavado suas vestes e alvejado no sangue do Cordeiro. E é um número simbólico, nós sabemos disso. 12 vezes 12 vezes 1000. 12 o antigo Israel, 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. 12 os apóstolos, o novo Israel, a igreja. Vezes 1000, que é o número da totalidade. Então está querendo dizer o quê? Que a santidade, aqueles que estão no céu, a visão que João teve da Jerusalém Celeste, o céu, aquela multidão de 144 mil, significa que a santidade é um chamado para todos, é um chamado universal. Mas é um oba-oba? Claro que não, né? É um chamado para todos, mas que exige uma adesão a esse chamado. Claro que sim, também. E esse chamado universal, alguns têm também um chamado de serem reconhecidos como santos, de caírem na graça do povo. São Pio de Pietrelcina, a popularidade desse santo. Beato Carlo Acutis, esses dias, a gente celebrou ontem, seria a festa dele, né? Isso. 15 anos. Santa Teresa d'Ávila foi chamada a santidade, ela entrou no Carmelo com 20 anos, mas ela mesma escreve no livro da vida, no livro do diálogo, do livro do... esqueci agora o nome do livro, mas do Itinerário da Alma para Deus, e também no livro das Moradas que ela escreve, ela passou 20 anos no Carmelo sem se converter. Ela se converteu 20 anos depois que estava no Carmelo. Quando ela entrou no Carmelo, era um relaxo na vida religiosa, na vida espiritual da época. E existia 200 irmãs no Carmelo de Ávila, onde ela entrou. A boa parte delas viviam de maneira relaxada. E existiam irmãs extremamente pobres, que mendigavam para se manter, para não passar fome. Existiam as irmãs de classe alta, que tinham até escravas, servas dentro do Carmelo. Eram bancadas e viviam a vida de mordomia. E era um relaxo total, em alguns casos. E ela viveu um pouco nesse contexto durante muitos anos, dentro do Carmelo. Depois ela passa para a segunda conversão, pede autorização para fundar um Carmelo, o Carmelo de São José, lá em Ávila mesmo, com 4 irmãs. Depois viram 12, ela e mais 12, não sei, quase como Jesus e os 12 apóstolos. E ali começa a grande reforma na ordem carmelitana, na ordem carmelita, que vai trazer também uma grande reforma a toda a igreja e a toda a vida religiosa. Veja como é a santidade. Mas depois desse segundo chamado, ela dizia, não, agora é para valer, né? E ela vivia tudo de maneira muito intensa. Eu falava que ela era fogosa nesse sentido. Tem uma frase dela que eu vou falar, não quero que escandalizar o nosso diácono Felipe, nem o povo. Ela dizia assim, olha, diácono Felipe, se eu não fosse santa, eu seria uma prostituta. Ela falava isso. Olha que forte. Tá nos livros dela. Que forte. Porque ela tem um amor tão grande dentro dela, que ela é incapaz de viver aquele amor apenas fechada. E é assim, com essa paixão que todo cristão deve viver. Não estou aqui julgando ninguém, nem usando essa frase dela para a gente banalizar as coisas. Mas é com paixão, é com amor, é com esse fogo no coração que a gente tem que viver a nossa vida, a nossa santidade. Nada de viver friamente a nossa fé. Claro que cada um tem um jeito de expressar a sua espiritualidade. Um é mais do silêncio, o outro é monge, é contemplativo, o outro está na solidão, no sentido do silêncio. O outro já é missionário, já é o padre Reginaldo Manzotti, que está nos palcos cantando, evangelizando. O outro já é mais, enfim, da pregação, do retiro silencioso. Tem lugar para todos, mas nada nesse mundo, na vida de santidade, sem paixão, sem esse amor, sem estar apaixonados realmente pelo reino, por Jesus, mesmo nos nossos pecados. O pessoal falou aí de pecados aí nas redes sociais, das fraquezas, das fragilidades humanas. Isso não desautoriza a gente a buscar todos os dias a santidade. E a conversão nossa, Padre Francisco, é diária, né? É diária. Todo dia, porque às vezes a gente vê a história do santo, mas é impossível eu ser santo? É impossível, Padre? Não, porque eles conseguiram. Agora a pergunta é, foi fácil para eles? Não foi, porque cada um viveu no seu contexto da época. E hoje nós estamos vivendo o nosso contexto, a nossa época. Então hoje, no dia de hoje, você que está acompanhando, você pode ser santo. Não vai ser fácil. É como perguntaram, né? Se eu ficar estressado, e o padre respondeu, e aí, eu vou à missa? Como é que eu faço? O padre respondeu. E aí, se eu tiver alguma coisa, como é que eu faço? Vamos buscar.
Oração. A oração é fundamental. E esse amor de Santa Teresa pelas coisas de Deus. Então, você que está aí acompanhando, vamos continuar com esse amor pelas coisas de Deus. Vamos ter esse amor para que nós realmente possamos chegar à santidade. Eu sei que a gente tem que se policiar. Eu sei que a gente tem que viver, a gente tem que buscar como a nossa irmã que deu o exemplo de orar para perdoar o assassino do filho. Ou seja, não é uma tarefa fácil, a gente sabe que não. Mas a gente sabe que com oração, com fé e buscando sempre a santidade, nós vamos chegar lá. Agora a gente precisa fazer um intervalo e depois do intervalo nós voltamos, continuamos nesse papo tão gostoso, nessa nossa conversa de toda a quarta-feira mariana aqui na Obra Evangelizar, pedindo sempre que a nossa mãezinha do céu abençoe você e a toda a sua família. A gente vai para o intervalo cantando, sai daí não, o fato de você tomar uma água, um cafezinho rapidinho, já a gente volta. O Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Estamos de volta com o nosso Fé na Vida de hoje, agradecendo a você de todo o Brasil, mais de 1.300 cidades nos acompanhando no dia de hoje. Ó, para todos vocês, ó, aquele beijo, olha que beijo bom que eu dei agora, mas você merece esse beijo carinhoso de toda a nossa equipe aqui da TV Evangelizar, que está todos os dias, 24 horas no ar com você, levando música, levando oração, levando a catequese. Eu diria que a TV Evangelizar nessa programação é uma verdadeira catequese diária para você. E o nosso programa não é diferente. Tenho certeza que você está gostando hoje. Muita gente está mandando sua mensagem para cá. E eu quero saber, Vanessa, se temos mais perguntas, se o pessoal está participando. Se tiver uma pergunta, você vai deixar para o padre, mas nós cantamos antes, depois o padre responde. Pode ser? Vamos lá. Temos sim, olha, um abraço para a senhora Maria Soares, obrigado por estar acompanhando o Fé na Vida. E temos mais uma pergunta assim, padre, do João Militão. Ele diz assim: padre, fui me confessar alguns dias atrás e não deu tempo de contar todos os meus pecados. Posso comungar mesmo assim? João, olha, eu nunca gosto de atender nenhuma confissão assim quando eu não tenho tempo de deixar o penitente, né, à vontade. Mas vai saber o contexto do padre que te atendeu. De repente ele não tinha aquele tempo mesmo, mas talvez não deu tempo pela parte do padre ou pela sua parte, não sei. Mas é um assunto que envolveria um podcast aqui, uma resposta longa, porque a teologia do sacramento da reconciliação é muito bonita. Eu nem gosto de chamar de confissão. Quando a gente fala de confissão, a gente coloca mais peso no pecado, mais ênfase no pecado do que na misericórdia, na reconciliação. Agora, é claro, é importantíssimo acusar o pecado? Claro que é, porque a gente cresce na humildade, a gente sai e olha de fora para dentro da nossa vida e é capaz de ser mais humilde quando a gente acusa um pecado. Agora, é o mais importante na reconciliação acusar o pecado? Não, não é o mais importante. Eu já atendi confissões realmente muito santas e piedosas, confissões perfeitas, em que a pessoa não teve a condição de acusar, travou, por exemplo, não conseguia verbalizar o seu pecado, mas dizia: padre, eu vim aqui porque eu sinto que eu senti aquele desejo de voltar para o meu pai e de buscar o perdão, a misericórdia, a reconciliação. Eu não consigo falar ou verbalizar o meu pecado. Não conseguia mesmo, não é porque estava omitindo o pecado, que também é um pecado omitir o pecado, mas faltou tempo de acusar todos os pecados. De repente, não sei qual foi o contexto, nem por isso você deixou de ser perdoado. A medida do perdão de Deus não é a medida da nossa lembrança, inclusive. Quando a gente confessa, a gente é perdoado inclusive dos pecados que a gente não recorda. Deus não perdoa a medida dele não é a nossa. A misericórdia dele não se mede com a nossa régua, com a régua da nossa memória, da nossa capacidade de verbalizar todos. Deus não precisa disso. O que mais importa para Deus é a nossa volta, é aquela: vou voltar para o meu Pai. Lucas 15. E vou dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti.
essa volta, esse movimento da volta, é isso que conta. Claro que é importante acusar o pecado, é muito importante, mas nem por isso fique o escrúpulo de que acho que eu não fui perdoado porque eu não consegui verbalizar com todos os detalhes, com todas as linhas o meu pecado. Quem sabe numa próxima confissão, mas não que você vai ser perdoado depois, você já foi perdoado. E sinta-se confortado, sinta-se consolado, sinta-se com tem um termo que se diz, né? A satisfação de ter sido perdoado pelo Senhor. Sinta-se nos braços do Pai, né? Misericordioso. Do Pai misericordioso, o Pai das misericórdias. O Papa Francisco tem um livro muito interessante, eu li, e é apaixonante, não sei se o padre já leu, alguém já leu aqui, ou você de casa, que o nome de Deus é misericórdia. Sim, já li trechos, não li todo o livro. Mas esse livro é maravilhoso, né? É maravilhoso. O nome de Deus é misericórdia. Vamos cantar uma música então, para todo mundo que está acompanhando? Vai ser uma animada agora ou mais? Vai, alegres e confiantes na graça e na misericórdia de Deus, que vamos alcançar as santidades e vamos para o céu. Vamos lá? Vamos pro céu? Vamos! Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar, é de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar, é de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. E aí? Onde vamos morar, né, padre? No céu, mas esse céu não pensemos nós que é lá um dia. É isso que eu ia perguntar, padre. O céu é só lá, padre? Não. Olha, gente, eu já falei sobre isso em algum momento aqui, eu não me recordo em qual programa. A gente de vez em quando tá por aqui, né? Isso é graças a Deus, né, padre? Mas às vezes a gente vive uma vida de condenado aqui. Eu vou viver desculpe o que eu vou falar agora, mas às vezes as pessoas dizem, eu vou viver um inferno aqui, porque um dia eu quero viver o céu lá do outro lado. Cuidado, meu irmão. Cuidado com isso. Pode ser que você viva o inferno aqui e continue lá, porque olha, o céu a gente tem que procurar vivê-lo já aqui, para que um dia ele seja continuidade lá do outro lado. Jesus falou de perseguições, em provações, as bem-aventuranças, todas elas têm isso. O sofrimento, aqueles que choram, aqueles que carregam a cruz. Jesus não prometeu sombra e água fresca, e o nosso céu passa também por isso, mas ele seja uma continuidade do céu que a gente já vai vivendo aqui, com certeza, é continuidade. Não é que a gente vai viver uma vida de inferno aqui, Deus o livre, para que um dia a gente possa merecer o céu lá, não. Que a gente viva o céu já aqui, viva o amor já aqui, a liberdade interior já aqui, o desapego já aqui, todas aquelas características do céu, né? As bem-aventuranças já aqui, para que um dia a gente continue lá plenamente na eternidade, com certeza. Porque, padre, eu vejo assim, nós estamos falando hoje de duas santas muito importantes, como os santos assim o são. Está falando de Santa Edviges e de Santa Teresa, de Jesus. O senhor falando tudo isso, eu estava pensando aqui, elas viveram aqui, elas viveram esse céu aqui também. Então, nesse contexto que a gente já falou durante o programa, mas para quem está acompanhando, qual exemplo que essas santas nos deixam para que a gente possa viver hoje, ou agora, essa santidade, viver este céu nos dias de hoje? É possível? Como o senhor acha que elas, ambas, viveriam hoje? Olha, o céu é uma realidade muito mais simples. Os santos fizeram essa grande descoberta. A gente está no mês de outubro, que celebrou São Francisco de Assis. Eles fizeram a grande descoberta da santidade no quê? Nas coisas simples. Porque às vezes a gente imagina o céu como uma fartura, como uma fartura de coisas materiais, de abundância, até de esbanjamento. Não, os santos descobriram a essência do Evangelho, aquilo que Jesus nos pede, o desapego, a liberdade interior, aquilo que ele propôs nesse domingo para o jovem, aquele rapaz, aquela pessoa, né? Vai, vende tudo que uma coisa te falta, vai, vende tudo que tem, liberta o teu coração, seja livre, e depois você dá tudo isso aos pobres e vem e segue-me. A riqueza de quem descobriu isso, a alegria, o céu de quem descobriu isso. E eu acho que Santa Teresa, essencialmente, com seu desapego, despojamento, de uma nova forma de viver a vida consagrada, apanhou
demais por causa disso. Ela com São João da Cruz passaram pela noite escura. É como se fosse um dedo tocando na ferida naquele momento. Eles foram, São João da Cruz esteve preso por um ano, escreveu lá A Noite Escura da Fé. Eram colegas, né, com Santa Teresa d'Ávila. Santa Edviges também passou por incompreensões, né? Quem sabe alguém olhando para ela desprezava ela como uma maluca. Os santos geralmente são confundidos com malucos, porque vão na contramão de uma lógica perversa que está aí, que a gente falava no primeiro bloco, sobre a questão dos consumismos, de uma série de outras coisas. E o santo descobriu essencialmente a liberdade interior. Eu acho que elas duas viveriam, não só agora, em qualquer época do mundo, com o coração livre. O santo é sempre atual. O santo tem sempre uma mensagem atual, porque Jesus é sempre atual. É incrível isso, né, Padre? Essa atualidade, ser tão atual, essas mensagens dos santos e de Jesus, né? A gente poder, Jesus hoje falando nas celebrações, quando a gente vai, Santa Missa, celebração da palavra, e a mensagem de Cristo é sempre atual. E a mensagem dos santos também é sempre atual. Claro, estamos vivendo, né, num momento tão difícil, que o mundo hoje oferece tantos caminhos para todo mundo, porque às vezes talvez seja isso, que a pessoa fala, mas como que eu vou ser santo no mundo de hoje, né? Mas é possível, eu acredito nisso, né? E nós devemos acreditar. É porque às vezes a visão que as pessoas têm de santidade é uma coisa, como se fosse uma coisa completamente fora da nossa realidade. A gente imagina os santos lá dos pedestais, dos altares, dos andores. E os santos são muito mais parecidos com a gente do que a gente imagina, meu Deus. Ei, Pai. Jesus é muito mais parecido com a gente do que a gente imagina. Verdade. Ontem eu conduzi uma live aqui com a criançada da Santa Chagas. Os pequenos mensageiros da Santa... Foi maravilhoso. Teve um menino de 9 anos, o Rafael, lá de Americana, de São Paulo, conduziu uma oração, uma invocação ao Espírito Santo. Teve os líderes mensageiros lá do Vidigal, lá no Rio de Janeiro. Foi só criançada. E eu falei para eles isso. Eu li aquele evangelho de Jesus que se perdeu e Nossa Senhora de São José reencontrou ele no templo. Eu falei, criançada, você sabia que Jesus também aprontou? Aprontou, levou um pito de Nossa Senhora. Aqui a gente fala pito, né? Pito. Levou um corretivo de uma Nossa bronca. Senhora. Puxou a orelha dele porque ele aprontou com Nossa Senhora e foi corrigido. É muito mais parecido com a gente do que a gente imagina. Os santos são assim também. Padre, a conversa está maravilhosa, né? Mas já está acabando o tempo. Nem vi passar. Nem vimos passar. Vamos ficar em pé aqui com o Padre, com você também. A gente sempre encerra o programa com a nossa oração. Mais uma vez, Padre, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua gentileza. Muito prestativo com a gente, estando aqui no Fé na Vida. Sempre é uma alegria, uma honra tê-lo aqui. Obrigado, Vanessa. Obrigado, João. Obrigado a toda a equipe. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Agora se prepare para receber a bênção do nosso Padre Francisco e depois tem o terço das Santas Chagas. A bênção neste dia é essencialmente para a nossa grande, talvez única vocação, única missão nesse mundo de sermos santos. Sede santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça e permaneça sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre o seu chamado à santidade, sobre o seu batismo, a sua vida, o seu sim a Deus, a sua alegria, a sua paixão pelo reino, pelo evangelho, o seu chamado à santidade, sobre todos nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, gente. Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado por esse programa maravilhoso. Esperamos vocês no próximo Fé na Vida. E você continua aqui na TV Evangelizar com o terço das Santas Chagas, rezando e agradecendo a Virgem Maria e a Jesus das Santas Chagas. Vamos nos despedindo cantando. E até o próximo. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 que a santidade da minha vida aprecie o Senhor, e Ele logo virá.